Olá, fãs de ficção científica, terror e monstros. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras, trazendo análise de mais um episódio de Knights of Zodiac Battle of Sanctuary, os Cavaleiros do Zodíaco em computação gráfica da Crunchyroll. Então venham comigo! Primeiramente, este episódio, que tem o sugestivo nome de Batalha na Casa de Leão, ele é exatamente isso. Apesar dele manter a divisão em 3 blocos do episódio, a gente tem uma história bem fluida, narrando todo o combate entre o Cavaleiro de Leão e o Seiya de Pegasus, mostrando como, após ficar momentaneamente com seu cosmo elevado até o 7º sentido no último episódio, conseguindo assim dar um golpe certeiro no Cavaleiro de Leão, ele apenas conseguiu despertar ainda mais o encantamento do Mestre do Santuário. E eu sei que alguns vão falar, mas Luiz, não é um feitiço, é tipo um golpe. Então, a gente vê que, apesar do conceito de feitiço nunca ser utilizado de Cavaleiros do Zodíaco e é apenas usar como golpes especiais, né, podemos perceber que ele não é simplesmente um ataque simples, né, mas um tipo de energia que se impregna na pessoa e vai devorando ela até atingir o seu objetivo. E, mais precisamente, a gente tem tanto a Batalha do Seiya acontecendo, quanto 3 acontecimentos em paralelo, que são bem interessantes, ajudando a dar um panorama maior da situação. E vamos falar primeiro desses 3 elementos que são importantes para a gente compreender tudo. Primeiramente, a gente vê o próprio mestre se banhando e vemos que o cabelo dele não é aquele loiro que a gente conhece dos momentos de flashback dos Cavaleiros Dourados conversando com o grande mestre, né? E vemos que existe uma batalha pela mente do mestre. E sendo que uma personalidade é boa, outra é ruim, e assim que ele coloca aquele capacete na cabeça, o cabelo dele fica dourado, mostrando claramente que temos um mega poder de ilusão sendo utilizado para ludibriar os Cavaleiros de Ouros e os outros membros do Santuário. Afinal, se pensarmos que eles têm o poder de sentir o cosmo, o que inclui, inclusive, diferenciar as pessoas através do cosmo em algum grau, né? Então estamos falando de um poder realmente muito grande de manipulação para conseguir ludibriar os cavaleiros. E aqui temos a discussão justamente sobre a natureza do golpe, né? Que basicamente transforma o alvo em um mega assassino. O que é bem engraçado porque isso contrapõe diretamente ao fato do Mestre do Santuário ter convencido o Chakra de Virgem no episódio anterior que aquele golpe, apesar do nome, ele estava sendo usado como uma forma de benevolência em cima dele. Não, mas não, na verdade, basicamente transformou o cara num mega assassino a serviço dele, né? O que ajuda a contrapor bastante as intenções do mestre e as formas como ele delicadamente vai manipulando cada um dos cavaleiros, né? E, ao mesmo tempo, nós vemos o Cassius aparecendo, interrompendo a luta, e que alguns podem dizer que é uma falha no roteiro, inclusive uma falha que aparece no anime anterior, né, e que nos quadrinhos é colocado que existem passagens subterrâneas secretas que são utilizadas apenas para a movimentação dos serviçais e do meio que serviço de manutenção das 12 casas, né, mas é claro que a gente tem um pequeno detalhe, que temos que lembrar que o local do treinamento de Cassius, logo onde ele estava com a China, na verdade, é na Ilha Canon. Então, como é que ele saiu rapidamente da ilha para lá? Eu acho que a questão dos portais que foi descrito ao longo de toda a série é a maior probabilidade disso, o que pode parecer estranho, mas se percebemos que aquela ilha era constantemente visitada pelo Aioria de Leão, a gente pode pensar na existência de algum tipo de portal permanente existindo na região, ele mantendo lá, para conseguir teleportar diretamente entre a Casa de Leão e a Ilha Canon. Então, vamos ver se alguém da produção vai comentar sobre isso, como isso já aconteceu, inclusive, sobre a questão do yoga, mas eu acho que essa questão dos portais foi criada justamente para poder pegar e facilitar todas essas questões de roteiro que eram um pouquinho complicadas ou ficavam estranhas no original, né? Mas, deixando isso um pouquinho para trás, quando vamos no Cássio mesmo, então nós vemos o aprofundamento da história dele,
mostrando como ele voltou para treinar com a China e depois como ele ficou dedicado por dias e dias cuidando dela quando ela voltou super machucada com a luta contra o Seiya. Porém, ele viu também como ela mudou a posição dela em relação ao Seiya, né? Afinal, não estamos falando de uma batalha comum. A gente tem que lembrar que quando na seriado na Netflix a China luta contra o Seiya e ele quase morre, na verdade a gente tem a segunda profecia que o pessoal pouco comenta, que considera realmente meio lenda do santuário, do Cavaleiro de Pégasus ser capaz de ultrapassar o destino e cujo poder é capaz de defender diretamente a própria deusa Atena, o que contradiz diretamente aquele conceito de que, não, os cavaleiros de bronze são menores do que os de prata, do que os de ouro, então a ideia de você ter uma armadura de bronze que seja mais poderosa do que as de ouro, né? Então, ela viu meio que essa lenda se realizar na frente dela. Então, a chance de você salvar o mundo e a Atena finalmente surge na frente dela e por isso que ela tá defendendo o Seiya. E aqui nós vemos que o Cassius é apaixonado pela mestre dele, e o que acontece nesse processo é que isso reforça a questão de porque ele ficou tão revoltado com ter perdido com Seiya, que ele pegou e virou um cavaleiro negro para se vingar dele depois, sabe? Eu acho que isso deixa coisas mais desenvolvidas nesse caso, né? Fazendo novamente as comparações, quem acompanhou o anime e o mangá clássico, né, sabe dessa paixão do Cassius pela China, só que aqui realmente aquilo que é dado ao pequeno toque em algumas páginas, aqui na verdade tem um desenvolvimento que eu acho bem feitinho sobre realmente o relacionamento entre os dois, que só tinha sido alongado um pouco no anime anterior, né? E aqui, como temos toda a fase de vingança dele como Cavaleiro Negro, eu acho que isso ajuda a dar uma aprofundada ainda mais nessa questão. Essa parte do Cassius voltando para se vingar do Seiya no seriado anterior, realmente eu acho que foi um dos raros e excelentes acertos do seriado das modificações pontuais feitas pela Netflix. E retornando aqui, nós temos a ideia de que se aí, olha, vi alguém morrer na frente dele, teoricamente acaba o feitiço. Só que temos que lembrar que o feitiço foi feito teoricamente para ele matar alguém. Então, quando o Cassius simplesmente se mata, e eu não sei até hoje como eles autorizaram deixar essa cena acontecer, talvez só porque não mostraram os detalhes, né? Mas, bem, depois, quem souber detalhes sobre classificação indicativa, comente aqui embaixo, gente, e como isso abre possibilidades de outras grandes cenas épicas de Cavaleiros do Zodíaco serem adaptadas dentro desse anime ainda por cima. Mas, bem, como ele vê o Cassius se matar na frente dele, uma pessoa morrer mesmo, né? Isso meio que buga o feitiço. Então ele fica oscilando entre funcionar e não funcionar o encantamento, né? Com isso, o Seiya percebe que se ele der uma nocauteada bonita no Cavaleiro de Leão, ele vai conseguir pegar e destruir aquele golpe especial do Satã Imperial, né? Então, nós temos a batalha acontecendo novamente, para finalmente o Seiya pegar e destruir o feitiço. Porém, temos um detalhe. Enquanto isso, vocês lembram, e já foi muito comentado, sobre Atena ter ficado sozinha, somente com o Tatsumi e com o Kiki, na beirada da entrada das 12 casas. Enquanto isso, nós temos a grande missão em busca da Colina das Estrelas, dos outros cavaleiros, né? Então, aparecem cavaleiros, melhor dizendo, soldados rasos do santuário que não são cavaleiros com poderes cósmicos, que chegam lá para tentar matá-la. E a gente vê que não é uma coisa meio que da ordem do grande mestre. É meio uma coisa que eles tiveram oportunidade e todo mundo talvez até estivesse estranhando. Por que ninguém mandou matar a Atena, etc, né? Se de um lado a gente poderia pensar que é o lado bom do grande mestre tentando pegar e impedir que isso acontecesse, por exemplo, naquela cena onde episódios atrás, a gente teve aquela conversa com a Afrodite de Peixe que pergunta, por que você não manda os Cavaleiros de Ouro descerem tudo as 12 casas e meter o pau em cima deles, né? Por outro lado, a gente vê uma outra coisa interessante aqui. E que justifica por que tive que ser usada uma flecha especial contra deuses, contra a deusa Atena. Porque a partir do momento onde ela despertou os poderes de deusa, ela deixa de ser meio que
matável, afetada por seres humanos normais, e o poder cósmico dela vai defender ela. Então, mesmo um cavaleiro teria muita dificuldade de atingi-la, né? Então, faz sentido agora você ter que usar uma arma especial, no caso a flecha, para poder pegar e matar ela, né? E com o final desse episódio, abre-se o leque de possibilidades. Será que a jornada para a Colina das Estrelas será o foco do próximo episódio? Ainda mais temos mais 5 episódios antes do encerramento dessa temporada? Coloque aqui embaixo, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!